O Filho do homem ressuscitado, Jesus, na ressurreição, é o maior de todos os sinais que a humanidade pode ter. Repito, a ressurreição de Cristo é o maior de todos os sinais que a humanidade pode ter. Sinal. Queridos irmãos, sem entrar em toda a questão semântica de sinal, símbolo, porque seria grande a nossa explicação, eu vou simplificar. Sinal é sempre uma referência para. Sinal é sempre para nós um direcionamento. E hoje a liturgia fala sobre sinal, algo muito forte nos evangelhos. O Antigo Testamento, o Novo Testamento está cheio de sinais. Existem símbolos, existem sinais. Símbolo em si mesmo fala por si só. Repito, desculpa ser conceitual. Por exemplo, muitas vezes a gente quer apresentar um cartaz escrito. Eu pessoalmente não gosto. Se vem no ofertório, vem o pão, é um símbolo. Você não precisa explicar o que é pão. Pão é pão. Você não precisa explicar o vinho. Vinho é vinho. Um cartaz não é símbolo. Está dizendo alguma coisa, mas não é símbolo. Por que eu estou explicando isso? Que às vezes nós imaginamos que aquilo é um símbolo, mas nem todo mundo entende. Sinal, ele já não é em si mesmo, porque o símbolo é em si mesmo. O sinal precisa ser codificado, explicado, compreendido. Exemplo: se você está dirigindo, no sinal verde, quem está de carro precisa explicar. Você vai. Sinal vermelho, você para. Sinal amarelo não é para acelerar. Aí vem a multa. Sinal amarelo é para você diminuir a velocidade, porque vai vir o vermelho. E não é o contrário. Tá. Mas para chegarmos a esta compreensão, foi preciso educar, explicar, aprender. É ou não é assim? Então, símbolo você não explica, ele é. Sinal se explica, se educa, se forma a consciência a partir de um código comum estabelecido e aceito pelas leis internacionais ou por regras de uma cultura. O Evangelho fala de sinal, não de símbolo. Então, o que significa? Que para nós cristãos, este sinal precisa ser passado de pais para filhos. Assim como o sinal de trânsito precisa ser de uma educação contínua, assim como outros sinais que nós temos precisa ser
compreendido, alfabetizado. A nossa fé precisa ser transmitida. Me faço entender? E desculpe de recorrer à filosofia, mas é porque a Bíblia está muito cheia. João é muito forte nisso, evangelista, hoje é de Mateus, falando de sinais. Então, se nós não compreendermos o sinal, aquilo nada vai nos dizer. Por exemplo, mais um exemplo, por favor, câmeras, você segure para mim, você mostre ele e você mostre ele. Essa câmera está acesa, aqui, mostra aqui. Como? Agora não tem como fazer isso. Eu estou lá, eu sei que essa câmera está funcionando. Mas alguém que não sabe, é mais uma lâmpada acesa. Por quê? Formação. Pais, é aí que eu quero chegar. Povo de Deus, é aí que eu quero chegar. A compreensão da fé, os sinais de Deus precisam ser verbalizados, ensinados desde o berço, educado, alfabetizado. Você tem que contar histórias da Bíblia, você tem que ler os sinais, explicar os sinais, para que a pessoa compreenda quem é Deus, como Ele age, como Ele nos sinaliza. Primeiro os pais, os primeiros catequistas. E isso, meus irmãos, tenho insistido quando eu estou lendo 1 Reis. Hoje entrei em 2 Reis. O que, padre? Ao invés da noite se contar outras historinhas, conta história da Bíblia. 1 Reis, quanta coisa linda de Elias. Alguém acompanhou? Gente, que coisa linda. Elias fugindo, Elias embaixo da árvore, Elias embaixo do junípero, lá no monte do Egito, do Monte Sinai. A partir de hoje, comecei 2 Reis, vamos ler histórias lindas, milagres e mais milagres, que muita gente não sabe. O profeta mais milagroso foi quem? Eliseu. Começo daqui a uns dias. Por quê? Para que teu filho, para que tua filha, crescendo num berço cristão católico, entenda os sinais. Senão, vai ser uma pessoa ignorante nos sinais da fé. É aí que eu quero dizer. Entenderam? Pais, é isso. O que faz o catequista? Reforça no catequizando a compreensão dos sinais. E nós, pela igreja, pela leitura constante, pela catequese permanente, pelos cursos, leitura pessoal e uma homilia, somos chamados a ver os sinais na nossa vida. E tem muita gente que não vê os sinais. Meu Deus, eu acho que Deus, Ele não faz assim. Mas que cabeça de jumento. Acho que Deus às vezes faz para nós. Que cabeça de jirico. Eu já dei tantos sinais, e esse caboclo não se emenda. Eu já dei tantos sinais para esta mulher, e essa mulher não acorda. Acontece muito isso. É que Deus é tão bom que Ele não fala assim. O evangelho de hoje é isso. Agora você está entendendo. O que é o evangelho? Chegam uns homens lá, venerando veneráveis, encarquilhado, que é negativo, de vaidade pessoal, e diz assim: mostra-nos um sinal, Senhor.
pedir mais um sinal para Jesus. Às vezes, eu sinto que eu e você fazemos isso, direto pedindo: Deus, me dá mais um sinal para ver se eu creio. E o Senhor dá, e a gente não enxerga. Por quê? Porque nós não estamos com os olhos treinados para ver. Nós não estamos com o ouvido aguçado para perceber. Nós não estamos com a consciência formada para entender os sinais de Deus. Da mesma forma que uma pessoa que não dirige não consegue saber muitos dos sinais de trânsito. Sabe o básico do semáforo, mas não sabe os sinais específicos de quem dirige. Assim, os sinais da tecnologia, a gente vai aprendendo os sinais. Deus quer, primeira coisa que eu percebo, eduque seu ouvido para perceber os sinais. Os anjos falando, gente, os anjos falam. Entenda que eu estou falando de anjo, às vezes uma força sobrenatural, às vezes o anjo que Deus manda pelo outro. Senhor, que eu treine meus olhos para ver os sinais de Deus na minha vida, minha alma para perceber os sinais de Deus. Jesus volta ao Evangelho, Jesus dizendo: não lhe será dado sinal algum. Você vai dizer, por que Jesus não quis dar? Porque as pessoas não queriam ver, porque as pessoas não estavam treinadas e dispostas a ver os sinais. E tem mais. Se lembra de uma parábola que nosso Senhor disse que o rico opulão foi para o inferno? Lembra? Quem lembra disso? E Lázaro foi para o céu? Lembra ou não? E o que estava no inferno disse: Pai Abraão, mande avisar meus 5 irmãos que eu estou aqui no inferno, que a minha boca está seca, para que eles não venham aqui. O pai Abraão disse: não adianta, porque mesmo que o morto ressuscitar, eles não acreditarão. E eles têm Abraão e Moisés. Ora, às vezes nem o morto ressuscitando a gente acorda. Você vai dizer, mas isso é impossível. Jesus ressuscitou o filho de Naim, da viúva de Naim, e creram em Jesus? Jesus ressuscitou Lázaro, creram em Jesus? Jesus ressuscitou a menina, filha de um chefe da sinagoga, creram em Jesus? Não. Quando ele fez esses sinais, o chamaram de quê? Endemoniado. Então eu e você, que sinal nós esperamos? Que mais precisamos? E nosso Senhor, em Mateus, faz uma reflexão. Qual? Nínive se converteu quando Jonas pregou, e vocês não. A rainha de Sabá, quem escutou sobre a rainha de Sabá? Eu li. Padre, eu não sei o que é. Perdeu. Foi ver Salomão, e Jesus diz: aqui eu, o Senhor, sou alguém maior que Jonas e maior do que Salomão. E as pessoas não acreditam. Portanto, será que nós percebemos os sinais de Deus? Mas no meio do Evangelho, no meio da perícope, no meio, bem no miolo, tem uma frase importante:
não lhe será dado nenhum sinal maior do que este. Qual? O Filho do Homem, Jesus, vai ser morto, ficará 3 dias no seio da terra e ressuscitará no 3º dia. Então Jesus está mostrando que o maior sinal, como eu comecei a pregação, qual que é o maior sinal para um cristão? Ressurreição de Jesus. Qual o maior sinal para um católico? Ressurreição de Jesus. Qual é o centro da nossa fé? Ressurreição de Jesus. Ele está morto? Ele está sepultado? Os ossos dele estão embaixo da terra? Não. Porque ele ressuscitou. Não tem sinal maior. Então uma missa como essa, rezar pelos falecidos, é reconhecer essa ressurreição do Cristo. E é porque Cristo ressuscitou que nós estamos aqui celebrando missa. Se Jesus tivesse embaixo da terra, se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria padre, não haveria missa, não haveria cristianismo. Se não poderia haver uma religião onde a gente ia visitar os ossos de Jesus. Não. Só existe a nossa religião porque Ele ressuscitou. E isso tem muitas implicações, é o maior de todos os sinais. Mas primeiro, eu preciso aceitá-lo. Eu preciso compreender o sinal, assimilar o sinal, internalizar este sinal e fazer com que quem está perto de mim compreenda. Se nós mandamos rezar missa pelos falecidos, é por quê? Por quê? Porque Ele ressuscitou. Então, assim sendo, nós acreditamos que nossos entes queridos, por mais que os ossos deles estão lá no cemitério, a alma deles já está junto do Cristo ressuscitado. Percebe como nosso Senhor mexe na ferida, que é ou aceito ou não, ou compreendo ou não, ou assimilo ou não. Nós não somos uma religião do Deus morto, nós somos uma religião de um Deus vivo. E nesse contexto hoje, eu gostaria de lembrar, sendo o mês de julho, mês de Nossa Senhora do Carmo, Mãe do Santo Escapulário, que Nossa Senhora do Carmo, além de ser chamada Mãe do Santo Escapulário, Nossa Senhora do Bom Parto, é chamada também Nossa Senhora da Boa Morte. Por quê? Explico hoje. Porque quando ela apareceu e trouxe o Santo Escapulário, ela disse a São Simão Stock: aqueles que usarem o escapulário com sinceridade, eu estou atualizando o texto, com sinceridade, com devoção, com materna filiação, ao mesmo tempo profundamente ligada ao meu filho, eu os livrarei do fogo do inferno. Esta alma
que se dedicou em vida a mim, eu livrarei do inferno. Teologicamente, está correto. Não quer dizer que só porque eu uso o escapulário, eu não vou para o inferno. Existem algumas condições antes. Quem usa com devoção, com seriedade, e diga para mim, meu filho, se na nossa vida nós levarmos a sério a nossa fé, procurarmos ser filhos verdadeiros de Nossa Senhora, tementes a Deus, numa vida de oração, o que pede o escapulário, numa vida sacramental, se acha que nosso fim será o inferno? Não. Mas Nossa Senhora da Boa Morte foi reforçado, segundo uma tradição pouco conhecida, na chamada bula sabatina, João 22, Papa João 22, que teve um sonho, quando Nossa Senhora lhe apareceu e disse: aqueles que morrerem com meu escapulário, no primeiro sábado após a sua morte, escutou bem, primeiro sábado após a sua morte, eu os tirarei do purgatório. Chama-se bula sabatina. Por isso, Nossa Senhora da Boa Morte. Não é magia, não é superstição. Nós não estamos aqui e rezamos direto: ó Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós não pedimos sempre: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine, descanse em paz, amém? Nós não pedimos a Nossa Senhora que interceda por nós após a nossa morte. Então, meus irmãos, usar este escapulário com devoção é sem dúvida Nossa Senhora, na hora da minha passagem, na hora que eu tiver que passar deste lado para o lado de lá. E eu sempre imagino, eu não imagino uma ponte larga. Eu, Padre Reginaldo Manzotti, eu imagino uma pinguela. Porque numa ponte larga, bonita, não, Nosso Senhor, que o caminho é estreito, a porta é estreita. E nessa pinguela, eu imagino assim, sabe o que é pinguela, né? Não cabe ninguém. Não cabe pai, não cabe mãe, não cabe filho, não cabe advogado. Você vai ter que passar sozinho. É assim que eu imagino. Que é na hora que você vai ter que passar deste mundo para o outro. É justo que peçamos, e eu peço muito: Nossa Senhora do Carmo, nesta hora, passa comigo. E não sou eu que rezo, nós rezamos toda a Ave Maria, agora e na hora da morte. Me ajude. Por isso hoje, ainda sendo mês de Nossa Senhora do Carmo, peça sempre Nossa Senhora do Carmo, na hora da minha morte, na minha hora da agonia, na minha hora de estar moribundo, fica comigo. E na hora que eu tiver que passar por esta pinguela, nessa hora que eu tiver que caminhar sozinho, me dê a mão, mãe.
para eu não ter medo, não ter receio. E eu gosto tanto de pensar que Nossa Senhora vai chegar com a gente na frente de Jesus e dizer: meu filho, esse pobrezinho aqui, padre, falando de mim, teve muito defeito, viu? E tem muito defeito. E pense que ela vai fazer isso por você. Mas ele merece, ela merece o céu. Talvez não que Jesus seja juiz, mas na misericórdia tem a justiça. Nosso Senhor olhará para ela, para depois olhar para nós e dizer: se minha mãe manda, eu aceito. Então, filho, nós podemos rezar por nós, mas hoje pensa em alguém de modo muito particular, ainda neste mês de Nossa Senhora do Carmo, que você gostaria de pedir: mãe, Nossa Senhora, ajuda esta pessoa. Se ainda não foi para o céu, se ainda está pagando pelos seus erros, alivie o sofrimento. Se ainda esta pessoa está nessa purgação, ajude, mãe, de modo especial. No céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Mais uma vez. No céu, com minha mãe estarei.